Olá, amigos, amigas, irmãos, cunhadas, sobrinho, a todos aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Especialmente quando falamos em nossos vídeos sobre maçonaria. Em nosso último vídeo, nós falamos da maçonaria especulativa e sua cronologia. É um assunto muito vasto. Eu vou continuar falando sobre o mesmo tema. E em outros vídeos vou falar também sobre o mesmo tema, porque é muito grande o tema, é muito vasto. Fala sobre Inglaterra, França, Brasil. Então é muito grande. Eu vou fazer uns 3 vídeos para concluir sobre maçonaria especulativa e sua cronologia. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a todos que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem. Façam sua inscrição, façam comentários, sugestões para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Bom, o papel da maçonaria, ela ocupava um destaque. Significava dizer que era uma organização medieval do trabalho, pelo mestre maçom, que não era, ao contrário do que muito invoca, sobre um arquiteto da época. Esse papel era dado como condição de execução do trabalho. O mestre maçom operativo, ele tinha uma responsabilidade mais alargada, mais longa, sendo ao mesmo tempo um arquiteto da construção, um oficial administrativo que geria os materiais, o empreiteiro geral, e supervisionava tecnicamente a construção. A arte da construção não era transmitida por livros, plantas, desenho, perspectiva, não. Ela era através de um exemplo vivo dos edifícios construídos. Os conhecimentos obtidos pelos jovens maçons eram passados diretamente pelo mestre, enriquecidos pelas suas experiências de sucesso e de insucesso. O mestre maçom, ele tinha de ficar associado a uma forma estreita à construção, de modo a se assegurar que as suas ideias eram susceptíveis de ser levadas à prática. Não se resumia a isso a sua intervenção, porque quando a repartição da obra ela foi criada por Henrique III em 1258, 56, aliás. O mestre de obra, ele ficou encarregado de fazer os registros de material, de compra, de mão de obra, tudo aquilo que fosse necessário para a construção. E os regulamentos do ofício de maçom de Londres trata de 1356, que determinava que o mestre tinha a obrigação de estipular a jornada diária dos maçons e dos seus assistentes. Um maçom que procurasse trabalho, ele era sujeito a um período de experiência de 1 semana ou até mais, para poder comprovar a sua perícia. Se o trabalho fosse satisfatório, ele era contratado. Era contratado por ajuste entre os supervisores e os mestres de obra. Os maçons, eles reuniam-se em lojas e o mestre da loja exercia nesta a autoridade com
a direção dos trabalhos, do canteiro, como se fosse um canteiro de obra, chamando a assembleia, a ordem, com um golpe de martelo. A loja era o local de iniciação nos mistérios do ofício. Quando da recepção em loja, o novo maçom, ele era obrigado a se vestir à loja. Isto é, a desembolsar uma dada quantia que, segundo a tradição, era entregue à oficina. E mais tarde, os maçons operativos passaram a estar vinculados a regulamentos esses que arrolavam regras de comportamentos que incluíam normas, regras de comportamento de normas tão diversas como o saber até de sentar à mesa, ou como se dirigir ao mestre, à sua filha, à sua mulher, às pessoas, bem como todas aquelas pessoas que rodeavam. Tudo isso eram regras. O mais importante desses antigos destaques era uma espécie de manual de conduta, no qual continha instruções para os mestres e diretivas para os operários. Um outro documento detalhava a lenda, ele detalha, aliás, a lenda de constituição da maçonaria na Inglaterra, atribuída ao rei até então, e a adoção do irmão do rei pela corporação dos pedreiros. Esta adoção garantiu-lhes uma constituição real e um estatuto conformadores da profissão, de acordo com a Carta Real, em que os maçons passaram a ter o direito a se reunirem em York e serem governados por um grão-mestre, que era o príncipe Edwin. Com a morte do príncipe Edwin, a maçonaria entrou em declínio. Durante 50 anos que se seguiu, mas ela seria revitalizada lá nos anos de 1041 pelo rei Eduardo. O rei confessou que designou Leofric, o conde de Convertri, e o conde de Convertri como superintendente dos maçons. Saindo, portanto, lá da Idade Média, surge, então, uma civilização nova, que não tem, no entanto, as mesmas bases tradicionais da Idade Antiga. Os fatores, no entanto, a gente observa que as mesmas bases e os mesmos objetivos da associação era a cristã. Era observada a fé cristã. E os fatores econômicos e políticos tornavam-se essenciais. Portanto, a religião, ela vem a ocupar um lugar descrente nos assuntos do Estado. E no momento em que se apaga a concepção sagrada da sociedade, que surgem as sociedades secretas. Os construtores já não são apreciados como uma classe social de importância determinante. Até porque a nobreza considerava o trabalho manual um trabalho vil e desonroso. Hermetistas, alquimistas e até astrólogos, que eram vistos e olhados com suspeição.
Já Luís XIV, na França, ele expulsa de lá os astrólogos da Academia das Ciências. Tudo por essas razões. Então, a liberdade de associação, ela é usurpada. Os governadores, os governantes, eles temem aqueles pequenos grupos que ele imaginava que esses pequenos grupos se orquestravam para se conspirar, para fazer conspiração contra o poder real, e que usavam forma de fraternidades, que preparavam o surgimento de um partido de oposição. Portanto, entre os grupos sob suspeita estão aí as lojas dos construtores, que abriram as portas a todos os que não se reviam nas doutrinas sociais dominantes, no domínio da religião, das artes e das ciências, reforçando-se por esta via os laços entre as minorias, segregadas pela concentração do poder real nas monarquias absolutas lá na Europa continental. A maçonaria, por sua vez, já não oferece uma qualificação profissional direta aos que procuravam, mas interioriza os antigos ideais de iniciação em ritualismos que atraem as classes nobres e cultas. Contudo, a mentalidade profana que consolida a ascensão da burguesia mercantil toma conta da maçonaria. A maçonaria, ela politiza-se, e o simbolismo e a espiritualidade pungente dos maçons medievais torna-se um objeto de museu. Desculpem. Os rituais são adaptados aos gostos diretos daqueles diletantes da época. Desta forma, a constituição da Grande Loja de Londres, que ocorreu em 1717, é o toque de finados da antiga mensagem espiritual dos maçons operativos, quando a maçonaria se institucionaliza e se transforma em uma ordem. A história tem sido contada inúmeras vezes. Vários maçons pertencendo a 4 lojas londrinas, quais sejam loja número 1 do Ganso Grelhado, loja número 2 da Coroa, loja número 3 da Taberna da Macieira e a loja número 4 da Taberna Caneca de Vinho. Essas lojas reuniram-se com muitos irmãos mais antigos na Taberna da Macieira e resolveram restaurar a comunicação trimestral entre os oficiais das lojas, reunindo-se em assembleia nas festas anuais e escolhem dentre eles um grão-mestre, que foi identificado, aliás, foi a identificação da maçonaria, e que tinha, por sua vez, uma razão prática, por ser o local onde as pessoas comuns se reuniam e que funcionava ao mesmo tempo como um local de refeição e até mesmo como um clube de convívio. As lojas reuniam no segundo andar dos pubs, onde conduziam ali as suas cerimônias, num ritual abreviado entre a chegada dos pratos e os brindes, de onde se jantavam depois da sessão. Os obreiros
eles usavam luvas e espadas. O local da sessão não tinha mobiliário especial e os símbolos eram desenhados num papel ou traçados a giz ou até com carvão no chão para depois serem apagados no final da sessão. O jantar tinha um papel central em todo o cerimonial, bem como a música e as canções. E as sessões tinham como objetivo essencial o convívio fraternal entre os obreiros. A loja maçônica era um refúgio de paz e tranquilidade num tempo de incerteza política em que a memória da guerra religiosa que travou-se entre protestantes e católicos e entre protestantes oficiais e dissidentes, aliás, estavam presentes na memória de todos. Também se observa que as viagens marítimas e as invenções técnicas transformaram a economia medieval, abrindo novas perspectivas de progresso e humanismo que fizeram recuar o fanatismo e a intolerância associadas à Idade Média. Vindo aí, portanto, se vê surgir um tempo novo e fértil. Um tempo novo e fértil para o crescimento da maçonaria especulativa. Os maçons especulativos decidiram construir-se em grande loja, reunindo-se para o efeito em assembleias na festividade de São João Batista. Tudo isso na taberna do Ganso Grelhado, que era localizado na Praça da Catedral de São Paulo. E lá eram movidos pela tradição, com mãos levantadas, através do grande mestre, do grão-mestre, o qual foi imediatamente, que foi o nobre Antônio Sayé, que foi o grande mestre, o qual ele foi imediatamente vestido nos adornos do ofício pelo mestre mais antigo instalado, sendo, portanto, felicitado pela Assembleia, que lhe rendeu homenagens. É importante se destacar e perceber que a criação da Grande Loja de Londres, em 1717, não acontece num vazio. Ela resulta da transformação da Grande Loja dos maçons operativos, que usufruía de grande proteção da monarquia inglesa. A maçonaria, ela tinha vivido um período de grande prosperidade na Inglaterra, no entanto, sob a pressão do rei Carlos II, rei que havia sido iniciado na arte real durante o seu exílio na França e durante a República de Oliver Cromwell. Tendo em vista que tal período ele culminou após o regresso do rei da Inglaterra com a eleição em 1663 de Henry Jermyn, que foi conde de St. Albans, e como grão-mestre tendo sido escolhido Christopher Warren e John Weber com seus grandes vigilantes. Já em junho de 1666, Thomas Savage, conde de Rivers, sucedeu a Jermyn como grão-mestre, tendo Christopher Warren como seu vice-grão-mestre. Era uma profissão de arquiteto e dirigiu a reconstrução da cidade de Londres, que foi pasto de um grande incêndio em 1666,
Foi aí que foi feita essa reconstrução, através desse grão-mestre. O grão-mestre ele fez adaptar novos regulamentos de construção que impuseram que as futuras construções fossem feitas em pedra e tijolo, em vez da tradicional madeira, porque eram as construções feitas através de madeira. Então foi este grão-mestre, o Eren, que fez essa transformação. Já o rei Carlos II e o grão-mestre Conde Rivers incumbiram Cristóvão Eren da planificação urbanística da cidade, cujo plano de reordenamento não colheu. Contudo, a aprovação da Câmara dos Comuns, que era uma Câmara do Parlamento, sendo a cidade reconstruída de acordo com a antiga, portanto, ela foi reconstruída de acordo com a antiga. E, desculpem, Cristóvão Eren dirigiu toda essa reconstrução, inclusive a reconstrução da Catedral de São Paulo, tendo como cerimônia maçônica, na qual foi feito o lançamento da pedra fundamental, com a presença do rei, do grão-mestre e seus adjuntos, da nobreza londrina, dos bispos e do clero. A fraternidade maçônica participou na construção de várias igrejas paroquiais e de muitos outros edifícios públicos. Durante o reinado de Jaime II, irmão do rei Carlos II, a maçonaria deixou de ter a relevância que tinha até aquele momento, morrendo pela morte do novo grão-mestre, o conde de Arlington, antes do rei ser coroado. Já Cristóvão Eren foi eleito grão-mestre, mas as lojas passaram por um período de funcionamento irregular lá no sul da Inglaterra. A maçonaria operativa, ela desapareceu no fim da Idade Média. E as lojas que sobreviveram, elas reduziram-se a um punhado de lojas. Tem-se anunciado muitas vezes a questão se há alguma ligação entre as associações de companheiros e as lojas dos maçons especulativos. No entanto, sabe-se que as associações de companheiros são assinaladas na França e na Alemanha durante o século XIII. E as suas práticas secretas têm pontos similares com as dos maçons. Há quem afirme, por exemplo, que a maçonaria e o companheirismo não passa de uma mesma organização, de que elas saíram dos dois ramos, provavelmente durante o período da Renascença. Também se assinalam que existe historicamente uma dupla corrente de influências. Influência do continente para a Inglaterra durante a Idade Média e, a seguir, a influência da Inglaterra para o continente, que foi no fim do século XVIII. Tudo isso nos leva a crer que a maçonaria inglesa ela é filha das organizações de companheiros continentais, especialmente de alemães e franceses. No entanto, é prudente se dizer que a maçonaria continental experimenta uma evolução que tem a ver com os seus condicionamentos básicos, históricos, sociais, culturais, colhendo seguramente parte das inspirações, as inspirações das associações corporativas dos companheiros construtores,
na sua disciplina de classe e hierarquização profissional, na sua hierarquia profissional, regras que lhe permitem funcionar como um lobby de pressão junto de empregadores e impondo apenas os maçons que faziam parte das associações que eles fossem recrutados para as obras, fixando salários mínimos, etc., e condições estritas para a sua aceitação como membros, que pouco tinha a ver com as condições fluídas que apontamos anteriormente, quando a maçonaria operativa, enquanto a maçonaria operativa inglesa. Na mesma linha de raciocínio, não se identifica-se a criação da maçonaria especulativa continental como uma invenção puramente inglesa, desraizada das transformações sociais que acompanham o surgimento do século das luzes, o iluminismo e a desacratização da vida comunitária na Europa continental. Vamos ficar por aqui, já se demanda 26 minutos para não ficar cansativo. E um próximo vídeo nós iremos falar da maçonaria especulativa na Inglaterra e na França. Forte abraço, um tríplice fraternal abraço a todos e até breve, quando nós estaremos falando sobre a maçonaria especulativa na Inglaterra e na França. Abraço.